Olá, olá, muito boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos à nossa live intitulada Foco, Objetivo e Fé. Espero que nessa noite a gente possa aprender um pouquinho aí sobre 3 elementos fundamentais para a gente se tornar pessoas com alta performance nos objetivos e projetos que a gente deseja aí trilhar. Seja bem-vindo a todos e a todas. Vamos entrando aí em nossa live. Já temos aí um bate-papo bem interessante que certamente vai ajudar aí muita gente a desenvolver seus projetos pessoais e profissionais. Boa noite, Bia. Seja bem-vinda. Bom te ver aqui. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Leandro, Denise, Bia, Eduardo, Lu, sejam todos muito bem-vindos. Em alguns minutinhos aí a gente começa o nosso bate-papo intitulado Foco, Objetivo e Fé. A mudança que a gente precisa promover em algumas áreas de nossas vidas para nos tornarmos aí efetivos, eficientes e concretizadores aí de sonhos e objetivos. Boa noite, Fabi, seja bem-vinda. Espero que todos estejam aí me ouvindo bem. Boa noite, Andrezão, seja bem-vindo aí. Boa noite, Robson, seja bem-vindo. Em um minutinho a gente começa. Boa noite, Lu, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Boa noite, Lucas. Bom, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos dando início aqui à nossa live intitulada Foco, Objetivo e Fé. Uma temática bastante interessante, principalmente para a gente que busca traçar um projeto que seja execuível, que seja realizável, mas principalmente o nosso maior projeto, né? Que é o nosso projeto de vida, efetivamente. Então, essa live, ela vem exatamente dentro de um projeto sequencial de lives que eu venho promovendo, né? Estou retomando mais um essa semana com um tema muito interessante, porque além de traçar os aspectos relacionados aos elementos básicos para que a gente possa ser efetivo no nosso ser, no nosso fazer e no nosso ter, também traz alguns elementos, digamos assim, estratégicos que podem nos ajudar a ter a mudança, né, a virada de chave que a gente precisa no nosso dia a dia, né? Você que de repente está aí desmotivado, que de repente está preocupado porque não consegue enxergar a sua vida se movimentar, você que de repente está precisando de algumas orientações
ou de se conectar com o que a gente vai falar aqui hoje, para dar o seu primeiro passo rumo em direção ao seu objetivo, essa live é para você e eu espero que você possa aproveitar. Bom, para começar a nossa live de agora em diante, né, intitulada O Segredo, né, que tem como subtítulo, né, O Segredo para uma Vida Financeira Saudável e uma virada de chave para melhorar a nossa vida, eu queria destacar um ponto de curiosidade, né? Eu estava finalizando minha aula agora há pouco, minha disciplina de sustentabilidade, e logo em seguida vim direto para aqui, para o nosso encontro. E aí o nosso aluno, né, o Leandro, fez uma colocação interessante. Ele me indagou por que eu tinha agendado esse bate-papo para as 21h21. Né? E eu falei para ele que foi minha estratégia, principalmente para poder fazer com que as pessoas gravassem o dia e o horário do nosso bate-papo. E ele falou assim: professor, que curiosidade, né? Na numerologia, 21 e 21 traz como lema exatamente ação e sucesso, né? Nada pode te parar. E aí, que curioso, né? Porque a gente está falando exatamente, não foi premeditado, não foi programado, mas nós estamos a falar exatamente de foco, objetivo e fé. E o Leandro aí colocou, né? Tudo se conecta quando a gente decide cumprir, de certo modo, né, aquilo que Deus coloca no nosso coração para falar. Então, é sobre exatamente ação, sucesso, que a gente vai traçar aqui alguns aspectos de foco, objetivo e fé. E para começar, veja que curioso, né? Eu queria começar exatamente... Ontem eu estava começando a escrever um pouco sobre um dos capítulos do livro que eu estou produzindo, e um dos capítulos é exatamente o tema dessa live, né? E eu começava a meditar um pouco sobre a palavra de Deus e o quanto que muitas vezes nós somos um pouco despretensiosos ou até desatenciosos com os nossos objetivos e metas. E muitas vezes o fato da gente não conseguir de fato virar a chave, a mudança que a gente precisa quando a gente deseja algo muito fortemente, é exatamente porque existe um elemento por trás dessas três variáveis que a gente vai conversar aqui, que é a identidade pessoal, que ofusca ou mascara de fato o verdadeiro objetivo, o verdadeiro propósito de vida que nós temos, né? E eu comecei a trabalhar o tema dessa live nos primeiros parágrafos do meu texto, falando e lembrando um pouco de como Pedro, né, questionando a Jesus ali sobre se ele poderia, né, se ele conseguiria, né, andar sobre as águas, né? E assim a passagem da nossa Bíblia, lá em Mateus 14, 22 e 36, né? Um pouco mais à frente, na alta madrugada, assim diz a Bíblia, lá em Mateus 14, 25, né? Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles e andando sobre o mar, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritando de medo, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. E aí Pedro, curiosamente, disse a Jesus, né: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus falou: venha. E aí Pedro, saindo do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas vem a nossa primeira palavrinha foco, né? Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Interessante que eu começo a live trazendo essa passagem da Bíblia, porque exatamente isso vai direcionar, isso vai conectar prontamente com a palavra foco. Quando Jesus foi o centro de convergência para o qual Pedro, né, curioso por Jesus estar ali sobre as águas, desejava se dirigir a Jesus, ele estava focado no objetivo, que era, primeiro, provar daquela curiosidade de andar sobre as águas, mas em direção a Jesus, e segundo, verificar se aquilo era real, né? Só que um detalhe no caminho, os ventos, fizeram com que Pedro
tirasse o seu foco principal de Jesus. E aí, se a gente for pegar a palavra foco na sua essência, né, que é a convergência a um ponto de interesse, né, que é a busca ali, o processo pelo qual a gente busca convergir de um estado A para um estado B, a gente começa a perceber que nessa trajetória é preciso ter muito mais do que simplesmente a vontade de querer estar ou de chegar em um determinado objetivo. É preciso acreditar no processo. E quando a gente começa a falar de foco, o que eu tenho visto muitas vezes acontecer na vida das pessoas é que qualquer evento, tal como aconteceu com Pedro, rapidamente faz com que a gente consiga tirar os nossos olhares do que realmente importa e nos incomodar com o que está aos nossos lados. Não sei se isso já aconteceu com você, mas talvez isso possa responder, porque muitas vezes quando a gente pergunta ou questiona se você tem foco ou direciona você ter a necessidade de manter o foco, você não consiga entender por que seus projetos, por que suas ações, porque o seu primeiro passo sobre as águas ele não consegue ser efetivo. É porque, na verdade, ao invés de você se conectar com o ponto de convergência para o qual você deseja se dirigir, você se preocupa o que é que os lados, para onde os ventos, de repente, está lhe empurrando e a sua conexão com o seu objetivo não é forte o suficiente ao ponto de você se manter firme e forte em direção ao seu objetivo. Pedro, quando foi indagado por Jesus, venha, ele tinha um ponto de convergência à frente dele. Mas o que é que fez com que Pedro não conseguisse chegar no primeiro momento, né? No primeiro momento, porque depois Jesus foi lá, quando ele pediu, né? Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha que curioso. O quanto que você, que diz que quer ter efetividade nos seus objetivos, que diz que é uma pessoa de foco, duvida da sua própria capacidade. Já parou para imaginar que muitas vezes, da boca para fora, você consegue dizer que tem foco, mas daqui para dentro, você é um ser completamente cheio de ansiedade, cheio de dúvida da sua capacidade, e que aí mora exatamente o vento que te tira todos os dias do seu objetivo? Já pararam para analisar? Já parou para analisar que se Jesus, né, se Deus está te orientando rumo ao seu objetivo, a única coisa que você precisa fazer é dar o primeiro passo e não tirar o foco do seu objetivo? Pois bem, é sobre essa conexão de foco, fé e objetivo que nós vamos começar a falar agora, né? Todas as vezes que a gente começa a planejar, que a gente começa a desenhar um caminho em direção ao objetivo, a gente precisa planejar, né? E qual é o nosso leme ali, né? Quem é que vai balizar o nosso caminho, o nosso percurso? Quem é que vai balizar as nossas escolhas, as ferramentas, as estratégias? É o nosso planejamento, né? Só que para a gente ter verdadeiramente um foco no objetivo, que é o quê? É o que nós desejamos alcançar no médio, no curto, no longo prazo, nós precisamos entender primeiro que é preciso ter consistência naquilo que nós desejamos. Muitas vezes eu tenho visto pessoas, e já vivi isso na prática, eu tenho visto pessoas dizer que tem foco, tem objetivo, mas os projetos não acontecem, porque na realidade ele não percebe que no percurso que ele trilha, existe um conjunto de variáveis, de ventos adversos, de tempestades que vão acontecendo ao longo do caminho e que ele não percebe
E que no final das contas, quando ele abre verdadeiramente a lente, e essa lente é possível com Jesus Cristo, ele começa a perceber que o caminho que ele escolheu é um caminho completamente diferente e que o objetivo dele ficou um pouquinho mais distante. E aí eu percebi que entre essas três variáveis, foco, objetivo e fé, existe um elemento fundamental para que a gente tenha a verdadeira consistência, que é chamado de princípio. E o que são os princípios? Os princípios nada mais são do que os fundamentos, os alicerces que vão nos permitir ter consistência e caminhar sobre as águas sem nos deixar afundar por um descuido, por uma desatenção que fez com que a gente não convergisse suficientemente, necessariamente, em direção ao nosso objetivo. E quando a gente fala de princípio, a gente fala também de uma causa primária, né? De um ponto em que uma ação, uma atitude, ela tem uma origem, né? E por que eu estou trazendo o princípio como um elo do foco, do objetivo e da fé? Na física quântica, a gente já ouviu falar, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que a matéria se move conforme os olhos do observador. Eu chamo isso de fé. E quando a gente não tem fé, quando a gente não acredita, mesmo não vendo o óbvio, a possibilidade de caminhar, e aqui metaforicamente falando, lá Pedro estava com Jesus, caminhar sobre as águas, é que muitas vezes o fato da gente não ter efetividade nas nossas projeções é o fato de a gente não acreditar exatamente na gente. E onde é que tem essa origem? Onde é que está a origem de a gente não acreditar na gente, André? Na falta de clareza da nossa identidade. Quando você não se conhece o suficiente, quando você não tem autoconhecimento, e o que o Leandro falava, eu falei no início da live aqui que o Leandro, né, chamou a atenção que o horário e a data 21/21 remetia na numerologia para ação e sucesso, nada pode te parar, é exatamente o fato de que muitas vezes a gente não acredita naquilo que nós desenhamos para alcançar, porque a construção desse projeto ele está baseada em uma identidade que é cheia de máscaras. E quem vive de identidade cheio de máscaras não consegue construir propósitos congruentes com sua verdadeira identidade. Logo, os objetivos eles não terão sentido na sua vida. Então, e o que é que faz com que a gente tenha uma vida de congruência? Os princípios. São os elementos básicos que nos dá consistência para caminhar sobre as águas sem afundar em meio a um emaranhado de água. E esse alicerce básico nos ensina Jesus é exatamente esses princípios, né? E os princípios milenares, sobretudo, aqueles que nos ensinam verdadeiramente ser um ser vitorioso, um ser próspero, um ser abençoado, um ser de amor. E aí, quando eu estava trabalhando um pouco a questão do foco, né, do objetivo e a fé, e eu trouxe como um primeiro elemento para a gente pensar e refletir a história de Pedro, me ocorreu também de meditar sobre a fé, né, como um ato de agir em direção ao estado desejado, mesmo quando há tempestade. Porque se Pedro mantivesse o foco dele em Jesus e no refino do seu ouvir de que Jesus falou, venha, a tempestade, o vento, por qualquer que seja a sua velocidade, não conseguiria tirar de Pedro o foco. E por que eu falei foco, fé, objetivo, princípio e identidade? Quando nós estamos sobre máscaras, ou escondendo determinadas vulnerabilidades, ou querendo se mostrar aquilo que nós não somos, nós não conseguimos ser consistentes o suficiente para sustentar ou para
estabelecer um alicerce que faça com que sejamos fortes o suficiente para que o vento não nos balanceie, não nos faça balançar para um lado ou para o outro, ou até mesmo nos afundar dentro desse grande mar. E aí, quando eu estava trabalhando, por exemplo, essa construção teórica, né, baseado aí também na passagem da Bíblia, né, mesmo com o mar muito calmo, né, Pedro convidado a andar sobre as águas, ele não conseguiu focalizar no seu alvo e ele foi seduzido a duvidar da sua capacidade e de quem estava falando para ele caminhar. Ou melhor, do seu foco, né, que era Jesus. Se a gente for pegar, por exemplo, o conceito básico que está no próprio dicionário, né, foco ele pode ser entendido como sendo o ponto para o qual algo tende a convergir, né? Jesus era o nosso ponto ali através da história de Pedro, para o qual ele deveria convergir. E aí eu te pergunto, coloca aqui no chat, o que é que você percebe quando você diz que tem foco, mas nunca consegue chegar à sua ponta lá do outro lado? O que é que acontece com você, que quando você começa a caminhar sobre as águas, logo percebe que você, ao invés de se aproximar dos seus objetivos, você se distancia? No caso de Pedro, ele duvidou. E ele, consequentemente, teve dificuldade de entender que ele só bastava ter o seu foco, a sua lente, direcionada a Jesus, que o ordenou caminhar pelas águas, né? Você sabia que muitas vezes a gente confunde foco com diversão? Pois é, muitas vezes nós somos movidos pela curiosidade de se testar ou de testar o outro, e achamos que aquilo, na verdade, é foco e não é. Então, será que a sua falta de efetividade na concretização de seus objetivos é falta de ação efetiva e concreta para realizar os seus objetivos? Ou você não está percebendo que o que você chama de foco nada mais e nada menos é de que uma diversão? Você apenas está querendo se testar. Efetivamente, você pode alcançar alguma coisa nesses testes, mas esses testes eles não vão te levar a lugar algum, né? E por que eles não vão te levar a lugar algum? Porque quando a gente tem foco, é preciso que do outro lado tenha um objetivo muito bem definido. E o que é esse objetivo, né? É aquilo que nós desejamos muito, é aquilo que nós desejamos alcançar quando a gente focaliza a nossa atenção em algo. E quando a gente não tem clareza da nossa identidade, do nosso propósito e formulamos objetivos, esse foco que você disse que definiu, ele nada mais nada menos é que uma diversão que você começa a caminhar e que qualquer que seja o vento, assim como aconteceu com Pedro, vai te afundar em qualquer que seja a proporção ou a profundidade da água que você está atravessando. E aí, o interessante, por exemplo, é que eu falei de princípio, né? E todo e qualquer planejamento, para que ele seja bem definido, ele precisa estar pautado em princípios que vai refletir tanto a sua identidade quanto ao seu propósito. E é curioso, porque recentemente eu estava participando de um curso de autoconhecimento, né, do coach integral sistêmico, e o Paulo Vieira estava tratando de diversas questões, mas eu trago aqui 3 passagens da fala dele que me chamou muita atenção. Quando você quer verdadeiramente evoluir, você precisa fazer algumas escolhas. E essas escolhas implicam, dentre outras coisas, você se conectar com as pessoas certas, você escolher o ecossistema certo com o qual você quer interagir e você ter o conhecimento certo. E o que eu tenho observado com muitas pessoas com quem eu posso dividir um pouquinho de reflexão, de ajudar num processo de coach ou de mentoria, é que muitas vezes, apesar dela ter um foco, ela escolhe pessoas erradas, elas não desejam abdicar dos espaços errados, apesar de ter o conhecimento certo. Só que esse tripé, ele não é segregado, ele é associado. Então, muitas vezes vocês podem não estar conseguindo alcançar os seus objetivos
Porque você não está escolhendo as pessoas certas com quem se conectar. Você não está tomando a decisão certa de entender que o ecossistema ele exerce uma pressão, assim diz o Paulo Vieira nos seus estudos, muito forte, que você não consegue mudar seu ecossistema, você precisa ser forte o suficiente para atravessar esse mar sem afundar, e que você precisa ter o conhecimento certo. Então muitas vezes você até define, formula um objetivo, né? Um ponto B para o qual você quer chegar, o que você deseja alcançar, mas o que te tira o foco é o fato de que você não consegue ter o alinhamento do tripé necessário para você evoluir. E aí, o curioso também em todo esse processo é que nós muitas vezes nos sabotamos. Por quê? Porque a gente não deseja abrir mão de algumas coisas. E eu te digo uma coisa, para você ter foco, muitas coisas que você faz nesse exato momento, elas precisam deixar de serem feitas porque elas não se conectam com o seu objetivo que está lá na ponta. Pensem comigo, te convido a pensar comigo um pouquinho. Pedro, ele tirou o foco de Jesus por um instante e começou a afundar. Por quantas vezes ventos simples com velocidades baixas tiraram você do seu foco, né? Tiraram vocês dos diversos focos que vocês já criaram na vida, né? Sobretudo porque você não consegue compreender verdadeiramente a sua identidade. Por quantas vezes você até definiu um foco, definiu um objetivo, mas não soube formular um planejamento baseado em princípios? E para ter princípio, você precisa ser congruente entre a sua identidade e o seu propósito. E viver a verdadeira identidade para conseguir concretizar os seus objetivos, a sua mudança de vida, sobretudo na área financeira, que é o que eu vou falar já já, você precisa ser congruente. Eu tenho aprendido isso profundamente na minha vida. Por quê? Porque a congruência implica em você aceitar o seu estado de vulnerabilidade. E o estado de vulnerabilidade é onde a gente dificilmente permite que outras pessoas acessem porque a gente tem medo de ser julgado ou porque a gente tem medo de se sentir fragilizado no estado de vulnerabilidade e, consequentemente, nos encontrarmos no estado em que a gente se acha diminuído perante forças de outras pessoas, né? A Brené Brown fala muito em relação a isso aí. Ela fala muito que a vulnerabilidade é força em você e fraqueza em mim, né? Ou seja, eu olho para você e vejo que você tem vantagens que possa me reduzir perante a você, logo eu me escondo ou eu guardo um pouquinho a minha vulnerabilidade porque aquilo vai diminuir o meu status perante alguém, perante alguma coisa, né? E isso, na verdade, é um espírito de pobreza, porque quem quer verdadeiramente crescer, quem quer ter foco, precisa reconhecer. Se não fosse assim, pensem comigo, quem é da área de administração, por que uma empresa vai rodar uma matriz de SWOT? Por que ela está interessada em conhecer as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças? Se nós somos capazes de orientar organizações a primeiro fazer um diagnóstico de si, para aproveitar bem as questões externas de oportunidades, para melhorar bem os seus aspectos de força, por que ela precisa entender suas fraquezas? Para que a partir dali ela consiga desenvolver estratégias que venham a gerar vantagem competitiva lá na frente, perante seus concorrentes, perante a si próprio, que estava ali em algum momento perdendo faturamento, perdendo receita, perdendo clientes. Então por que nós temos medo de vasculhar um pouquinho a nossa vulnerabilidade? E aí tem um elemento muito interessante, porque nesse processo de trabalhar foco, objetivo e fé como elementos de mudança, a gente precisa ter outros elementos também muito importantes. Um dos elementos é a capacidade de consistências nas nossas ações. Eu falei para vocês que o foco, né, parte de uma ação em que a gente busca convergir a um ponto que nos atrai, e aquele ponto que nos atrai é exatamente o nosso objetivo, é para onde a gente quer chegar, é o que a gente deseja conquistar. Só que muitas vezes o planejamento, apesar da gente desenhar percursos, caminhos para alcançar o nosso objetivo, esse percurso muitas vezes ele não tem
a iluminação necessária ao olho humano que a gente precisa para clarear o percurso que a gente vai percorrer. E aí é que está a nossa fé. Fé em Deus, sobretudo. Eu tenho vivido nos últimos anos, principalmente trabalhando muito minha fé, porque muitas vezes o que a gente acha que é fé é apenas os esforços que a gente faz sobre nosso controle para alcançar um objetivo que nós desejamos do nosso jeito. E a fé não é isso. Com todas as vezes que a gente tenta controlar alguma ação, algum resultado, ou predizer e explicar o que nós gostaríamos de resultado, de alcançar, de objetivos, na verdade a gente está criando uma barreira para Jesus, para Deus entrar na nossa vida e poder verdadeiramente, tal como fez com Pedro, nos ajudar a caminhar sobre as águas. E por que eu estou falando disso? Porque assim, a Bíblia diz que a sabedoria vem do temor a Deus. E quando nós vivemos uma vida de princípio, nós entendemos que esse temor não é aquele temor como é propagado, temor de medo, mas de obediência, de respeitar os princípios, de respeitar quais são as premissas básicas de uma vida baseada em propósito, baseado em objetivo, baseado em fé e baseado em foco. Quando verdadeiramente nós temos fé, eu aprendi que o foco não desfoca, que a gente consegue caminhar sobre as águas, metaforicamente falando, mesmo quando os ventos não estão a favor. E eu também aprendi que quando nós não temos clareza de objetivo, quando nós não conseguimos externalizar aonde nós queremos chegar, é porque nós não temos clareza de quais objetivos nós desejamos para as nossas vidas. Eu sou uma pessoa extremamente e fui muito mais focada em tudo que eu desejava, que eu gostaria de conquistar. Mas um belo dia eu comecei a descobrir que existia muita queima de energia para conquistar alguns objetivos, e quando eu comecei a verdadeiramente ouvir as orientações que Deus me dava lá no ponto de convergência, tal como Ele fez com Pedro, eu comecei a perceber que o meu caminhar nessa trajetória era um caminhar pautado em uma leveza de espírito, que as aflições e o medo ele não existia, eu não precisava mais olhar para os lados. Mas quando eu resolvi lá atrás, antes dessa sensibilidade do ouvir, a caminhar o meu caminho do meu jeito, era uma vida de medo, de aflição, que apesar de ter efetividade, havia um grande sofrimento com ansiedade, com preocupação, com antecipação de algo que eu nem sabia, como iria acontecer, e que eu achava que era a fé porque eu estava movendo as montanhas do meu jeito, sacrificando a saúde, sacrificando o meu convívio familiar, sacrificando minhas relações sociais, sacrificando minha capacidade, minha qualidade, porque quando a gente começa a querer realizar as coisas de qualquer jeito, querendo chegar no objetivo sem ter foco, a gente tem um conjunto de efeitos colaterais que a gente só percebe quando o sangue esfria. E aí, consequentemente, você começa a fazer uma construção até determinado momento e volta desconstruindo tudo de novo, porque na verdade você não entendeu ainda o seu verdadeiro propósito naquele caminhar. E aí eu trago isso porque nesse processo de ter foco, objetivo e fé, a gente precisa ter consistência e precisamos viver uma vida de princípios. E tem uma passagem de Provérbios 1:17, que fala o seguinte, que o princípio da ciência está pautada no temor do Senhor, E quando a Bíblia traz essa questão do temor do Senhor é o princípio da ciência, do conhecimento, a gente pode começar a refletir um pouquinho sobre o fato de que o conhecimento ele decorre da obediência aos princípios, às leis, e que para caminhar uma trajetória de mudança nós precisamos entender primeiro se as nossas atitudes, se as nossas ações em direção ao ponto de convergência estão consistentes a quem nós devemos obediência, Por exemplo, se a gente for investir em mercados de ações e a gente não obedecer o princípio da diversificação, colocar todos os ovos em um único cesto,
Se em um determinado momento uma crise financeira no mercado, no setor de petróleo, alcançar as ações das empresas nas quais, ou melhor, o setor no qual você investiu, você vai perder todos os recursos investidos em um único cesto, não é verdade? Aqui você está obedecendo um princípio da diversificação. Assim é em todas as áreas das nossas vidas. Eu comecei, por exemplo, a navegar com mais profundidade na Bíblia e entender que tudo que nós precisávamos aprender em toda e qualquer área do conhecimento, eles estão há milhares e milhares de anos escritos lá. E por questões de preconceito ou religiosidade, a gente nos afasta daquilo que nos ensina muita coisa, né? Então, a obediência a despeito das leis, sejam elas leis jurídicas, sejam elas leis da física, sejam elas leis globais, para um avião poder fazer sua trajetória, ele obedece às leis da física. Para a gente também investir bem no mercado financeiro, a gente precisa obedecer e respeitar os princípios, as regras, as leis do mercado, do sistema financeiro nacional e internacional. Assim é uma vida pautada em princípios. Assim é a relação entre fé, objetivo e foco. Se a gente não obedece o que está por trás de uma consistência, de uma trajetória, se a gente não consegue entender o que significa conhecer a nossa identidade em Deus, a nossa vida de propósito, ele não vai existir. É por isso que muitas pessoas elas não conseguem entender qual é o seu propósito. Eu diversas vezes num treinamento que eu faço com os meus colegas de trabalho, com os meus processos de mentoria, com todas as vezes que eu pergunto qual é o seu propósito, as pessoas elas não conseguem responder. E elas não conseguem responder, sabe por quê? Porque a primeira atitude que ela deveria ter era ter foco em sua identidade. E aí nós construímos ao longo de toda a nossa vida diferentes identidades para nos permitirmos nos aceitar em grupos de identidades, nos aceitarmos em grupos de amigos, ou até nos enquadrarmos dentro de determinadas culturas, que quando a gente vai ao longo do tempo desfocando a nossa identidade, tornando-se divergente do nosso propósito, quando a gente começa a querer desenhar um planejamento que nos leve do estado A para o estado B, a gente começa a ter dificuldade de alcançar esse planejamento porque a gente não consegue perceber que o primeiro foco, o zoom a ser dado, é na nossa verdadeira identidade. E entender a nossa verdadeira identidade é entender também o nosso estado de vulnerabilidade. E aí, por exemplo, quando a gente fala de mudanças, de viradas de chave, quando a gente começa a assistir uma live como essa e outras lives para fazer a mudança de chave, a gente precisa entender que isso não acontece em um passe de mágica. Para Pedro verdadeiramente caminhar sobre as águas, ele precisava pagar o preço de acreditar naquilo que mesmo ele não vendo era verdade. E aí eu questiono vocês, né? Em que vocês estão depositando a energia? Em que vocês estão depositando tempo? Qual é o ecossistema que vocês estão frequentando para dizer que está focado no seu objetivo? Qual é ou quais são as pessoas com quem vocês buscam se conectar para mudar verdadeiramente o seu resultado? Vocês já ouviram falar que se fazer as mesmas coisas todos os dias, vocês não vão ter resultados diferentes. E para ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. E quais são as coisas diferentes que vocês têm feito? Todo mundo, certamente aqui, já disse que 2023 está ali, que novas mudanças acontecerão. Eu te pergunto, a primeira pergunta que eu faço para vocês: vocês estão dispostos a viver verdadeiramente uma vida que reflita a sua verdadeira identidade, ou você vai continuar construindo máscaras que vai te adequar a um grupo seleto de pessoas para os quais você acredita que é importante para você ser validado, mas esquece que você precisa ser validado em relação ao seu propósito? Quando a gente fala de finanças, por exemplo, é similar a mergulhar, por exemplo, na história da humanidade, né? A gente precisa compreender, por exemplo, como é que funcionou a história de abundância, de prosperidade, de homens e mulheres desde os princípios, né, desse mundo.
Como que essas pessoas pautaram o seu crescimento? Como que essas pessoas pautaram o seu planejamento? Quais eram os princípios que eles adotavam para ser efetivos na construção dos seus projetos e dos seus resultados? Muitas vezes a gente olha uma pessoa muito produtiva. Boa noite, Tite Júlio, seja bem-vindo. O pessoal que está chegando aí agora, a gente está falando sobre foco, objetivo e fé. Vocês já pararam para analisar, por exemplo, quantas daquelas pessoas que foram levantadas por Deus na Bíblia tiveram de prosperidade, mesmo sendo demasiadamente imperfeitos? Vou dar um exemplo aqui, Salomão, né? De todos os defeitos que tinha, foi abundantemente abençoado por Deus. Quais eram os princípios de Salomão? José, que foi rejeitado pelos irmãos, foi dado como escravo, mas ele temia ao Senhor. Ele foi abençoado e também abençoou a sua família, os seus irmãos, mesmo sendo rejeitado por eles. Quais eram os princípios que tornavam essas pessoas grandiosas, né? Quais são os princípios que tornam a vida de pessoas que têm um conjunto de prosperidade? E eu não falo prosperidade porque as pessoas às vezes têm mania de relacionar só com dinheiro. Prosperidade na vida, abundância, de doar amor, de doar carinho, de doar afeto, de doar tempo, de doar conhecimento, né? Uma vida financeira saudável, por exemplo, é uma vida que deve ser acompanhada por princípios. Quais são os valores que regem o seu caminhar, a sua trajetória diariamente? Quando a gente fala de identidade e valores, para vincular foco, objetivo e fé, a gente está falando de congruência. Se a gente pede, tal como Pedro pediu a Jesus, para caminhar sobre as águas, e nós não temos congruência de acreditar que o objetivo que nós formulamos é execuível, que nós vamos alcançar, é óbvio que a gente vai afundar nesse grande mar, né? Então, por exemplo, uma vida financeira saudável, ela deve ser acompanhada de princípios de sabedoria. Sabedoria, eu fiz um paralelo com a Bíblia aqui, temor a Deus, e também da capacidade da gente usar essas duas questões, princípios e sabedorias, para blindar os nossos comportamentos, muitas vezes compulsivos, emotivos, movidos por ecossistemas errados, pessoas erradas e com conhecimentos não tão adequados para o que a gente quer. Então, se eu quero ser um empreendedor, meu foco é criar uma empresa em 2023, eu já comecei a buscar conhecimento sobre empreendedorismo, eu já conversei um pouco com empresários para saber como funciona, eu já pesquisei um pouco do setor. Ah, você não fez isso ainda? Então é óbvio que você vai ter dificuldade de começar seu negócio. O problema não está que o mercado está ruim. O problema não está que você não tem oportunidade. O problema não está que você não fez a primeira coisa, o dever de casa. E aí o processo de desenvolver conhecimento, de buscar o ecossistema certo, de se conectar com as pessoas certas, vão culminar em uma questão que eu chamo de espiritualidade do crescimento. Você começa a desenvolver pensamento, sentimento, transforma isso em crença, e essas crenças elas começam a se realizar nas nossas vidas, né? A gestão das finanças pessoais, por exemplo, elas não admitem atalhos, e eu sou prova viva disso, né? Todo o meu processo de desenvolvimento das finanças pessoais estão sendo pautados em experiências vividas por mim. Em vários momentos, mesmo conhecedor das finanças empresariais, pessoais, nós, por muitas vezes não se atentar a determinados princípios básicos, a gente acaba buscando atalhos. Atalhos nos leva a negligenciar alguns princípios básicos, como por exemplo diversificação. Eu dei um exemplo aqui de colocar os ovos dentro do mesmo cesto, com princípios milenares, né, de primeiro, né, entender onde deve ser lotada determinadas questões, como por exemplo
A gente sabe lá na Bíblia que tem buscar, uma das passagens fala sobre buscar primeiro os reinos dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. De muitas vezes buscar materialidade, esquecer a espiritualidade. E quando você tem a materialidade sem espiritualidade, você vive um desequilíbrio e não sabe gerir tudo aquilo que você construiu, né? E aí, existem vários princípios que a gente precisa ter noção para que o foco, o objetivo e fé, a fé como um elemento de conexão entre o seu foco no seu objetivo, possa acontecer. Um dos princípios, por exemplo, é a conexão com pessoas. Ora, se eu quero aprender inglês, eu me conecto com Titia Júlio, que está aqui prestigiando a nossa live, né, que é um professor maravilhoso, a quem eu dedico muita admiração e que eu tenho minha orelha sempre puxada quando eu perco o foco no que é relevante. Mas eu me conecto com a pessoa certa. A pessoa certa, quando ela puxa a nossa orelha, ela está nos direcionando ao nosso foco. Quando Jesus, no primeiro momento, falou para Pedro, né, venha, ele puxou a orelha de Pedro e ajustou o foco de Pedro. Quando Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou o vento, ele começou a afundar. Então, pare de afundar por estar dando foco a coisas que não estão agregando na sua caminhada. E aí eu fiz uma pergunta ontem, antes da nossa live de hoje, e aí uma pessoa abençoada, a Fabi, que está até aqui, falou assim: eu quero aprender sobre investimento. Então já estou te dando a oportunidade, Fabi, de aprender agora. O quanto que você tem investido em conhecimento para então aprender a investir em finanças? Quanto do nosso tempo está dedicado à nossa aprendizagem? Eu muitas vezes me pego, até na aula de inglês, eu vou pegar aqui o exemplo de teacher, porque ele realmente puxa a orelha da gente, né? Me pego com dificuldade ali em conectar uma passagem, um assunto que ele já explicou por várias vezes. E aí começa a perceber, opa, o que é que está tirando o meu foco que eu não estou desenvolvendo? Conteúdo é excelente, o profissional é excelente, eu estou no ecossistema bacana, mas o conhecimento, por que ele não está desenvolvendo? É porque em algum momento você deixa o vento da preocupação entrar na sua mente, você deixa a ansiedade entrar na sua mente. Isso significa dizer que você não está focado no que importa, no que você se propôs a fazer para alcançar o seu objetivo. E olha que curioso, né? Muitas vezes a falta de foco também, ou a dificuldade de alcançar os objetivos, alcançar o nosso tão sonhado, desejado espaço, é também por falta de saber, de ter a autorresponsabilidade, né? O que a gente chama num dos princípios de como autogoverno, né? O quanto que você está gerenciando a sua própria vida? Ao invés de ficar se comparando com um amigo que evoluiu, com um inimigo que está melhor que você, e a própria Bíblia diz isso, né? Não é porque a pessoa é ímpia que ela não vai ter uma vida próspera. O quanto que você acredita que o que acontece com você é sua própria responsabilidade e não a responsabilidade do outro, né? Ou seja, você está disposto a responder pelos seus próprios atos, ou você fica escondendo tudo debaixo do tapete, escondendo a sua vulnerabilidade para se mostrar forte, se mostrar autossuficiente, para não dizer que você não sabe nem para onde você quer ir? E aí vem a questão da humildade de pedir ajuda também. Uma outra questão muito interessante é que nós precisamos ter como princípio, como premissa, a busca de alianças, de conexões, pessoas certas, lugares certos, conhecimento certo, né? E aí é preciso que a gente tenha como pressuposição um planejamento claro e execuível para os resultados que você deseja alcançar para o seu objetivo, de modo que eles não sejam frustrados, né? E qual é o grande problema que é o divisor de água entre o que você é e a chave que você quer virar? É a sua dificuldade de se conhecer e de conhecer a sua própria identidade.
Se eu perguntar para vocês aqui agora, vocês conhecem a sua verdadeira identidade? Quem são vocês? O que é que vocês poderiam pensar nesse exato momento? Já pararam para analisar quem verdadeiramente vocês são? Vocês são a história que vocês contam de vocês para que as pessoas acreditem? Ou a história que vocês contam de vocês para as pessoas é mais uma narrativa que você escolheu para esconder a sua verdadeira identidade por medo, por pressão ou por falta de clareza do seu propósito? Porque lembre-se, eu falei para vocês que quando a gente tem foco em um objetivo, se a gente não conhece nossa identidade, a gente não vai agir com propósito. E o propósito de cada pessoa está exatamente em vestir a sua verdadeira identidade. Quando eu entendi que em determinados momentos da minha vida eu fui colocado como uma pessoa que sempre foi muito estudiosa, muito dedicado, um CDF, um intelectual, que eu era a pessoa que ia dar orgulho, que eu era a pessoa... Aquilo ali foram, em determinados momentos, indutores para que eu pudesse evoluir, sim. Mas aquilo ali se transformaram em alguns momentos máscaras, porque em alguns momentos você começa a se perceber que você quer ser a pessoa mais forte do mundo, mais importante do mundo, mais inteligente do mundo, e isso não tem fundo, isso não tem limite, e você começa a criar uma autocrítica, uma autoexigência que não para mais, e aí você começa a perceber que você perde sua identidade e você não sabe mais quem você é. Se você é aquela pessoa forte que as pessoas disseram que você era, e portanto você não pode ser frágil, você não pode ser fraco, você não pode errar, ou se você é uma pessoa completamente diferente, normal, mas que você não consegue viver porque você tem que sustentar todo um processo que imputaram em você e que você dentro dessa armadura viveu e vive até hoje. É isso que faz a gente se distanciar do nosso objetivo e tirar o nosso foco em relação ao nosso estado desejado. Então, quando nós vestimos máscaras, por exemplo, vestimos armaduras, e eu honro e respeito as minhas armaduras que foram vividas no passado para chegar até onde eu sou, mas eu não preciso continuar vestindo essas armaduras, porque eu preciso ser verdadeiramente quem eu sou, na minha humildade, no meu ser, nas minhas limitações e nas minhas capacidades. Quando nós vivemos de máscaras, a gente perde o nosso propósito e aí a gente começa a buscar onde nós não podemos achar, que são nas coisas materiais, que são no preenchimento de vazios que a gente não consegue preencher porque um buraco foi aberto e a gente não entende porque as coisas dão errado se você é tão certo, tão correto, tão inteligente, tão organizado. E aí de repente você vê pessoas tão bagunçadas, tão desorganizadas, colhendo, plantando da forma que você gostaria de colher e você não consegue. É porque você vive uma identidade que é dissociada do seu propósito. Isso é muito interessante e é muito profundo porque sem tirar as máscaras e sem extrair a nossa melhor versão, nós não conseguimos conectar foco, objetivo e não conseguimos ter fé. E aí eu trago aqui alguns exemplos, né, para conectar foco, objetivo e fé, porque muitas vezes, e aqui eu confesso para vocês uma curiosidade, as pessoas acham que eu sou um pouco louco, porque eu costumo sonhar muitas vezes em coisas que eu acredito que vai acontecer e as pessoas acreditam que eu estou dando um passo muito acima do que eu deveria dar. Talvez eu seja um Pedro, talvez o que está me deixando, o que em algum momento, agora não, mas o que me fez afundar foi a falta de fé e não um sonho grande. Porque quem não sonha não tem clareza de objetivo e fica jogando no outro tudo aquilo que ela não é. Ela não tem objetivo, é o outro que sonha demais. Ela não tem clareza de onde ela quer chegar, é o outro que fica sendo ambicioso demais. Quando você não tem fé, o que te leva ao que aconteceu com Pedro é exatamente a falta de fé no seu objetivo, em Deus e na sua capacidade. Em 2 Coríntios 4,18, nos ensina o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não veem
aquelas que a gente não vê, são eternas. Veja que curiosidade, aqui está falando puramente de fé. Tem pessoas que só se movem em direção ao ponto de convergência. Eu tenho um foco, mas se eu não vejo o recurso, se eu não vejo a estrada, se está tudo escuro, eu prefiro ficar parado, porque eu tenho medo de correr risco a ter que caminhar. Então você não tem fé. Então é por isso que em 2023 você vai ficar exatamente aonde você está, botando defeito na vida do outro, porque o outro está se movendo, sem recursos, sem dinheiro, sem capacidade, mas está se movendo e você está parado. E você acha que o errado é ele que está dando um passo em falso, mas na verdade é você, sobre a sua ótica, que não está enxergando que o problema está com você. Mateus 6,33, e isso é interessante, eu falo muito da minha experiência também, porque muitas vezes eu era muito acostumado pelo meu entusiasmo de ver que as coisas são possíveis na minha mente. Eu não sabia naquele momento lá atrás que ainda precisava trabalhar melhor minha fé. Eu começava a tentar ajudar as pessoas a se mover. E as pessoas que não têm clareza de seu objetivo, você não vai conseguir mover ela nunca. Porque se ela não tem clareza do objetivo dela, ela vai desfocar o seu objetivo e vai fazer com que você ande igual a carro desgovernado. Faça igual a Pedro. Com o vento comece a afundar. Lembra do que Paulo Vieira falou e o que eu reproduzi para vocês? Pessoas certas, lugares certos, conhecimentos certos. Se você não se conectar com esse tripé, as coisas não vão funcionar, porque o ecossistema ele tem poder sobre você. Mateus 6,33 fala que a gente primeiro tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em sua religião, em sua fé, coloque amor nas minhas palavras. Mas num resumo, se você não busca primeiro ter um estado de espírito equilibrado, se você não busca trabalhar sua fé, você pode colocar os melhores e maiores objetivos, fazer o melhor planejamento, você não vai conseguir efetivá-lo. Sabe por quê? Porque a materialidade, ela não está acima. Primeiro nós temos que ser a nossa identidade real. Fazer para depois ter. Quando nós invertemos isso, e eu já vivi isso na pele, quando nós invertemos, quando nós colocamos o ter e só fazemos para ter e esquecemos quem nós somos, nós nos distanciamos do nosso propósito e tudo que nós construímos é igual um castelo de areia. Se o vento para Pedro fez ele afundar, a chuva para o nosso castelo vai fazer ele desmoronar. E não reclame se você desmoronar, talvez seja a oportunidade de você aprender a viver uma vida de propósito e sua verdadeira identidade. E você que está chegando agora na live, fique à vontade para fazer perguntas. Tem uma passagem de Filipenses bem interessante, em Filipenses 3,14, que diz o seguinte: prossigo para o alvo. Preste atenção. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra faz sentido para você? Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Será que você está prosseguindo por seu alvo pela necessidade de provar a alguém que você é bom o suficiente? Ou se você está convergindo ao seu ponto de conexão, seu foco, até o seu objetivo, porque você só quer se testar? Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes eu me movi por uma necessidade de provar de que eu era capaz de muita coisa. Eu alcancei meus objetivos. Mas todas as vezes que eu me movi dessa forma, eles não foram suficientes para me encher de sabedoria, da riqueza necessária que eu preciso para verdadeiramente viver o propósito de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque quando você chega lá estando vazio de espírito, principalmente do Espírito Santo, nada faz sentido. E você só prova para as pessoas que você é capaz. Aquela máscara que te colocaram que você é importante, porque você é bom, porque você é muito inteligente, que você carrega até hoje achando que você tem que ser assim, é a mesma que vai te mover. E ela só vai te mover
porque você está sendo movido por orgulho, por prepotência e por não conhecer o que realmente faz sentido na sua vida. Em 1 Coríntios 7:20, tem uma coisa muito interessante. Cada um fique na vocação em que foi chamado. O seu foco, o seu objetivo e a fé que está te movendo nesse exato momento está conectado com sua vocação, com seu talento, com o que verdadeiramente você foi chamado a fazer como missão nesse mundo? Porque se eu estou falando de foco, objetivo, nas mudanças que você precisa promover para entrar no ano de 2023 com uma vida planejada de forma diferente daquela que você planejou em 2022, se você fez um planejamento que nada tem a ver com sua vocação, que não está considerando um ecossistema adequado, que não está considerando se conectar com pessoas certas e buscar o conhecimento e ter o conhecimento certo, você acha que você vai ser vitorioso no seu planejamento estratégico para 2023? O que é que tem te movido nos últimos anos? As coisas que você tem feito por prazer? Ou você tem feito por obrigação? Seu foco está nessas coisas? Essas coisas estão relacionadas com seu propósito de vida? Veja o que Mateus 6,34 fala. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Será que nesse foco está apenas resolver um problema muito ruim que está te afligindo e que você não quer sentir mais dor? Quando na realidade você deveria entender o processo, viver o processo, aprender com a dor, curar e cicatrizar essa dor para que você não sinta novamente e seguir o seu caminho? Faz sentido para vocês isso que a gente está trazendo aqui? Se faz sentido para vocês, coloca uma pergunta aí agora no chat para mim. O que é que você acha que te distancia do seu objetivo? Ou o que é que faz com que você não tenha foco nas suas metas? Coloca aí no chat. Aproveita já. Quem não me segue ainda no Instagram, vai lá na minha bio, clica lá seguir, curte e compartilha aí os vídeos. A gente vai ter lives semanais com temas bastante interessantes, né, que envolve questões técnicas, questões de inteligência emocional, questões de autoconhecimento e de planejamento que poderão ajudar vocês bastante. Não sem perguntas? Então a gente está chegando ao nosso fim aqui, ao fim da nossa live de hoje. Queria agradecer aí a presença de todos, dizer que especificamente no campo das finanças, muitos dos problemas com os quais a gente vive hoje, eles estão associados primeiro à falta de foco. Lembra-se? Quem não conhece para qual ponto de convergência deseja se dirigir, não consegue gastar bem os seus recursos, por exemplo. Quem não consegue, por exemplo, entender se seu propósito e sua identidade estão conectados, não consegue canalizar recurso e energia para coisa que faça sentido, né? Quem não vive uma vida de princípios não consegue ter congruência com suas ações, com suas atitudes. E ei, deixa eu deixar um recado aqui para você. Não tente levar pessoas ou tentar insistir nas pessoas a tentar dizer para elas qual é o objetivo delas se elas não sabem para onde vão. Não é que vocês perderão tempo. Você vai se desgastar e você vai perder o seu foco. Primeiro,
conheça o seu propósito e sua identidade, que o seu exemplo vai verdadeiramente ajudar as outras pessoas a entenderem o que é uma vida de propósito e o que é uma vida de princípio, tá certo? Então eu queria agradecer aqui a presença de todos, desejar uma excelente noite e até a próxima semana. Já amanhã já divulgo o nosso próximo conteúdo. Convido a vocês também a se inscrever lá no meu canal do YouTube. Tem vários vídeos que já subimos lá para o nosso canal. É para lá que vão alguns dos nossos vídeos também. Vem alguns conteúdos aí que eu estou planejando na forma de um aulão, né? Logo em breve eu divulgo que a gente vai fazer isso através da plataforma Meet ou da plataforma Zoom. E isso vai estar divulgado aqui logo em breve, tá bom? Espero que eu tenha contribuído um pouco aí com os aspectos relacionados a foco, objetivo e fé. Os 3 elementos que eu acredito que são necessários para a gente começar a ter, a desenvolver, uma mudança necessária rumo a uma vida financeira equilibrada, a uma vida profissional consistente e, sobretudo, uma vida equilibrada, pessoal, familiarmente e de espírito, tá certo? Uma excelente noite a todos e até a próxima.